Esta semana, João Miguel Tavares sente-se pouco misericordioso com os atrasos de pagamentos às misericórdias. Pedro Mexia declara-se em extinção, como os moderados do Partido Republicano nos Estados Unidos, e Ricardo Araújo Pereira assume-se pouco secreto por causa das demissões nas secretas. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada pelo rescaldo das eleições em França e na Grécia, um assunto que vamos abordar mais adiante neste Governo Sombra com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira que descobriu a sua vocação ministerial ao ouvir esta frase do Ministro das Finanças. Eu não minto, eu não engano e eu não ludibrio. O que é que o galvanizou nestas declarações de Vítor Gaspar, Ricardo Araújo Pereira? Foi a sinonímia. Foi a sinonímia, porque o problema da sinonímia... Ainda havia mais uns quantos sinónimos. Ora, aí está, esse é o problema. Se uma pessoa diz eu não minto, nós supomos que está a referir-se a todos os sinónimos da palavra mentir. Quando uma pessoa diz eu não minto, não engano, não ludibrio, ou seja, quando a sinonímia não é completamente exaustiva, poderá haver ainda há uma margem umas para perguntar, portas. Mas ele não disse que não endrominava. Endrominará? Intrugerá? Será que aldraba? E, portanto, isto por um lado é uma questão. Por outro, é uma imprudência muito grande. Eu nunca compreendi que para mim, a conduta de um político deve ser a primeira coisa a dizer é eu minto. Porquê? Porque se ele mentir, então está a dizer a verdade. E isso é refrescante. Isso é aquele paradoxo clássico. Se ele não mentir, é uma pessoa que diz a verdade. Está a mentir apenas naquele momento, mas é uma pessoa que diz a verdade. E, portanto, isso é... E é por isso que quer ser Ministro da Verdade esta semana. Ministro da Verdade ou Ministro de Verdade? As duas coisas. Já era a altura eu gostava de ser um menino de verdade, como o Pinóquio. Mas era... Talvez... É as duas. As duas. E o que é que o escritor infantil João Miguel Tavares tem a dizer a respeito destas palavras tão esclarecedoras de Sua Excelência, o Senhor Ministro das Finanças de Portugal, Vítor Gaspar? Gosto sobretudo do escritor infantil. Também dá para duas leituras. Eu não sei se quer saber qual é que é a tua favorita. É melhor não. É melhor não te perguntar. Não, é verdade. Permites-me então um pequeno momento de autopromoção. Porque é só porque a história é boa. É que, de facto, eu convidei o Sr. Ministro das Finanças para apresentar um livro para crianças. Sua Excelência, Sr. Ministro das Finanças. Exatamente, agora, a partir de agora. Por favor, dobrar a língua. Sua Excelência, Sr. Ministro das Finanças, para apresentar um livro chamado A Crise Explicada às Crianças, que eu escrevi e que o Nuno Saraiva ilustrou. E a parte mais gira é que ele aceitou, coisa que confesso que não estava à espera, mas fiquei muito contente. Mas a parte mais divertida é que está a ser muito difícil convencer as pessoas que é realmente o Ministro das Finanças que vai apresentar o livro. E houve inclusivamente gente, que essa é a parte ainda mais divertida de todas, que me perguntou se... e que não será o Ricardo Araújo Pereira a fazer de Vítor Gaspar. E essa é uma parte mais divertida. E eu queria dizer aqui publicamente... eu queria dizer aqui publicamente que para mim foi, apesar de tudo, muito mais fácil convencer o Ministro das Finanças a apresentar um livro do que convencer Ricardo Araújo Pereira a fazer o que é que seja. Ricardo Araújo Pereira é muito mais difícil de convencer do que o Ministro. E, portanto... Eu tenho preocupações e coisas para fazer. O Ministro das Finanças não tem nada. E, portanto, dedica-se a apresentar o livro. Mas eu acho que o Ministro das Finanças vai apresentar o livro por uma razão. Primeiro porque é o que ele já a crise explicada às crianças é o que ele já faz. E depois porque um livro infantil, não sei se é essa a intenção, mas as histórias infantis têm tradicionalmente a função de pôr as pessoas a dormir, nomeadamente as crianças. E o Ministro, também o que ele já pela faz. sua intuação, é a pessoa mais adequada. Imagina, eu acho que ele pode passar a gravar histórias ao domicílio para adormecer as crianças do país, explicando a economia, claro. Portanto, acredita que o Ministro não lhe mentiu, não o ludibriou e não enganou. O enganou ao dizer-lhe que vai estar no Não, acredito que ele realmente vai lá estar. Em relação ao assunto propriamente em causa, eu distingo duas espécies de mentiras, que é as mentiras, e acho que elas são diferentes. Há a mentira de mentir diretamente e há a mentira por omissão.
Eu admito políticos que mintam por omissão. O que eu não gosto mesmo é de políticos, e já tivemos muitos destes, infelizmente, que nos mentem descaradamente na nossa já não cara. temos. Exato. Felizmente já não temos. Mas por omissão Pode pode ir ser. embora. Por omissão pode ser. É como nos casais, não é? Eu também, por exemplo, na minha relação com a minha excelentíssima esposa, eu acho que há uma diferença entre a omissão e a mentira explícita. Mentir por omissão, todos nós omitimos, ou seja, todos nós calamos coisas, mas vale Em não todo o caso, verbalizar. esse assunto não diz respeito a 10 milhões de pessoas. Apesar de toda essa Mas, pequena portanto, isso faz diferença. diferença. Agora, Isso é com que vocês. de facto este assunto em si não foi tratado com grande habilidade, parece. Este assunto em si é o episódio parlamentar em que o Ministro tinha garantido que não havia mais dados relativos ao desemprego, mas na informação enviada para Bruxelas surgiram uns números que não foram fornecidos na Assembleia da República. Terá-isto sido mentira, engano, ludíbrio ou lapso, Pedro Mexia? Eu tinha aqui omissão, equívoco, erro e borrada. São as minhas hipóteses. Há uma coisa engraçada que eu acho que pode explicar e que eu acho que o Ministro aí deu um bocado de parte fraco, que foi, ao divulgar aos deputados, depois dessa questão de ter surgido alguns dados e alguns gráficos em inglês. O que significa que já teriam seguido em inglês um deputado. O deputado do PC recusou-se a ler os números em inglês. Ou então não sabia ler, não sei, não faço ideia. Os números não é os números. Mas os números, exato. Mas o relatório em inglês não parece uma boa ideia distribuir relatórios em língua estrangeira no órgão de soberania, mas enfim, aquele órgão... Sobretudo quando a nossa língua oficial é o alemão. Portanto, não se percebe Eu só acho que mas quer dizer, se há instituição nacional, é ter números diferentes para diferentes instituições, nomeadamente uma para as instituições que contam e outra para a instituição do povo português. O povo português, geralmente, há sempre duas versões. É como aquela... Na Palestina há muito aquele hábito de fazer um comunicado em árabe e outro em inglês Com coisas para a imprensa, com tons exatamente. relativamente E diferentes. nós também fazemos isso de certa maneira há muito tempo. Não é? Não, mas deixa-me só dizer ainda a propósito disto, é que eu só acho que não foi feito de propósito, fazer de propósito é completamente estúpido. Portanto, foi mais um lapso. Foi mais um lapso, porque há aqui uma acumulação Mas há de sempre um erros padrão. de comunicação, não é? Que de facto não fazem sentido. E, sobretudo, numa altura em que o PS está desertinho para saltar fora do acordo, quer dizer, estar a dar lenha para o próprio governo estar a queimar é de facto muito desastrado. E, portanto, é preciso ter cuidado com isso. Portanto, está a chamar desastrado Em termos de Sua Excelência, o comunicação, Sr. em termos de Ministro comunicação, neste das caso, foi um bocado Finanças. desastrado. É pena. Mas eu prefiro que seja desastrado do que estar realmente a aldrabar Então, o Parlamento. e nesse Não é que ele às vezes não e merece. nesse caso, quem é que mas- vai apresentar o livro? Agora que ele está a ouvir e É verdade. acaba Agora de já sabe, se não, agora que acaba de se cancelar. não aparecer foi por causa disso. Talvez Teixeira dos Santos esteja disponível. Está entregue a pasta da verdade ao Ricardo Araújo Pereira. O João Miguel Tavares quer tornar-se Ministro Mariano, mas já houve um antes de si. Exato. Mas João Miguel esse Tavares. era gago e eu tenho outra deficiência na fala, não propriamente essa. Quer ser Ministro Mariano no sentido católico do termo? Quer ser ministro mariano no sentido católico, porque, embora nos mentideiros já se falasse que o feriado que poderia... Eu adoro esse sítio. já Come-se se, lá o quê? embora já se falasse que poderia não ser o feriado de 15 de agosto a cair, o facto disso se ter agora confirmado demonstra muito uma coisa que a mim me faz às vezes alguma confusão, que é como os interesses políticos disfarçados, evidentemente, de interesses teológicos, muitas vezes do Vaticano, se sobrepõem àquilo que é uma tradição evidente do povo e àquilo que são os interesses pastorais, porque de facto Portanto, o 1 de novembro... faria mais sentido eliminar o 15 de agosto do que o 1º de novembro. A meu ver, é evidente que sim, só no sentido em que as pessoas de facto vivenciam o 1º de novembro, ainda que digam que o 1º de novembro é o Todos os Santos, o dia 2 de novembro é que é o dia dos defuntos, mas de facto as pessoas, há uma romaria evidente. Aliás, eu sou da província, basta ver nem que sejam os carros a passar na autoestrada, que as pessoas vão à terra, vão prestar homenagem às pessoas que faleceram e aos seus antepassados. E isso eu acho uma coisa evidentemente muito bonita. E é uma pena que a Igreja tenha optado, evidentemente, como vê Portugal como o país de Fátima, o país mariano, não lhe chega já a ter o dogma da Imaculada Conceição, que continua a ser feriado, e ainda por cima vai também a manter um dogma de 1950, que eu tenho sérias dificuldades em compreender, mas também não é essa questão aqui chamada, que é o dogma da Assunção de Maria.
E lá está, e eu tenho pena disso. A Igreja, mais uma vez, mostrou... É mais uma assunção na política portuguesa? É mais a terceira, no caso. A terceira. E tenho pena que seja assim. É isso. Houve 2 feriados laicos suprimidos e 2 feriados religiosos suspensos. O que é que se lhe oferece dizer a respeito desta dualidade de critérios? Os laicos serem suprimidos e os católicos serem suspensos? Duas coisas. Eu não estou totalmente convencido de que a supressão de feriados seja a medida mais urgente e necessária para os fins económicos a que supostamente se destina, sobretudo quando nós sabemos que o grande buraco tem a ver com ponte, com a abundância de pontes, etc. Mas há 2 coisas que parece-me que devia haver um critério objetivo e que tem a ver um bocado com isto que o João Miguel disse. A ideia de um feriado é um dia em que não se trabalha para as pessoas poderem festejar qualquer coisa. E é muito fácil, basta sair de casa para saber quais são os feriados que as pessoas festejam. As pessoas, algumas pessoas. Há sempre pessoas que não festejam. A maioria das pessoas provavelmente não festeja nenhum deles, fica de papo para o ar. Mas é evidente que as pessoas festejam o Natal, é evidente que as pessoas festejam o 25 de Abril, é evidente que as pessoas festejam o 1º de Novembro. E é evidente que não festejam quase nenhum dos outros. É evidente que ninguém festeja, a não ser as pessoas que o fizeram, ninguém festeja o 5 de Outubro. Só aquelas pessoas com 120 anos que estavam na rotunda na altura e que ainda festejam. Ninguém festeja a maioria destes feriados religiosos. E, portanto, esse é um critério não ideológico que permite distinguir os feriados que existem e que não existem. O segundo ponto tem a ver com esta ideia de regatear feriados com o Vaticano. Nós vivemos numa situação um pouco bizarra, que é termos uma concordata que na altura existiu e que, portanto, está em vigor e que tem valor constitucional, mas que é uma peça jurídica esquisita, extravagante no nosso ordenamento jurídico. Mas esta ideia de negociar feriados e este não há mais do que o outro e a Igreja é que determina quais os feriados que os portugueses vão gozar, a mim faz um bocadinho de, como membro da velha Associação Católicos pela Laicidade, eu e mais 4. Recebi um mail de um nosso ouvinte que é padre a dizer que também faz parte, portanto somos 5. Não gosto desta conversa. Os feriados religiosos do Corpo de Deus e de Todos os Santos ficam suspensos por 5 anos, a partir de 2013, o que quer dizer que voltam com os subsídios em 2018. Encontra algum paralelismo nesta devolução simultânea, Ricardo Araújo Pereira? Se calhar vêm às percentagens. Podem vir, sim, só até às 10 da manhã, só é feriado até às 10 primeiro, depois no ano seguinte até ao meio-dia. E assim sucessivamente. Isto é porque o ano de 2018 é o ano consecutivo ao de 2017. Veremos. Vamos ver se isso não vai ser alterado ainda. Eu acho que é claro que o Vaticano domina a Federação, porque haver irradiação para os feriados laicos e mera suspensão para os feriados religiosos parece-me que isso... Mas não vai haver alargamento. Não vai haver alargamento. Que é pena, vai haver o contrário. Não é? Vai haver um estreitamento por causa de um complexo de culpa engraçado, que é esse de... A crise é culpa também de haver estes 2 ou 3 feriados que, quando já foram feitos esses estudos, há muito mais feriados, ou há tantos ou mais feriados nos outros países da Europa como há no nosso. Agora, o método que o Pedro propõe para avaliar que feriados é que se festejam tem uma outra vertente, que é há momentos que, por exemplo, o Carnaval é evidente que as pessoas festejam e não é feriado. Sim, é verdade. Não, mas eu acho que devia haver uma coincidência entre os festejos reais e os feriados. As pessoas começavam a festejar que nem doidas. Aqueles que já existem. As pessoas, o que é verdadeiramente importante, festejam quer seja feriado, quer não. Como é o caso do Carnaval. E se o 15 de agosto fosse... Isso é uma frase direita. Se o 15 de agosto fosse suprimido, eu tenho a certeza que as pessoas sairiam à rua na mesma. Não, mas atenção, há uma coisa importante, que é nós, em Lisboa... e temos sempre ouvintes a lembrar-nos quão infetos centralistas nós somos. Nós em Lisboa não temos a noção do país. Por exemplo, a ideia que de vez em quando alguém diz, já ouvi pessoas dizerem, ninguém festeja festas religiosas em Portugal. Bem, isso é de loucos, essa frase. É preciso nunca ter saído daqui. Mesmo em Lisboa se festejam algumas. Sim, claro. E, portanto, o país não é Lisboa, apesar de tudo. Esta frase custa-me dizer, mas... Pronto, está encontrada a vocação do João Miguel Tavares para ministro mariano, não gago.
E é a altura de darmos ao Pedro Mexia o Ministério da Palhaçada. Acha que ainda são necessários os seus préstimos para essa pasta, Pedro Mexia? Não haverá já quem... Eu não abdico dos meus direitos de cidadão nessa matéria. dela? Estou sempre disponível para a palhaçada. Quer falar da Itália? Sim, neste caso é da Itália, mas tem havido casos em todo o lado. Sim, que é esta... houve o Tiririca no Brasil, houve o Presidente da Câmara de Reykjavik Sim, na e há, apesar de tudo, embora não sejam exatamente fenómenos semelhantes, mas uma série de partidos unitemáticos, como o Partido Pirata, etc. Ou seja, está a haver neste momento, estamos a falar de um comediante italiano que teve agora uns resultados muito significativos nas listas, nas eleições autárquicas regionais italianas, e que tem um discurso de grau zero, antipolítico, são todos iguais, o discurso político de paragem de autocarro por excelência. E a Itália, quer dizer, não se pode dizer que a Itália seja um país que se tem muito ao respeito em termos de classe política, nem que tenha sido gerida nos últimos anos por alguém que fosse exatamente o contrário de um palhaço. Mas, apesar de tudo, convém não literalizar e não escolher literalmente os palhaços. E eu acho que há uma certa... Há duas, já vamos falar da outra daqui a bocadinho. Há dois riscos neste momento de grande angústia. Estás a falar contra o engraçadismo. Angústia, já lá vou. De grande angústia, desorientação, etc. Um é votar em partidos radicais, querer acabar com isto tudo, mas depois, na verdade... Sem sentido de humor. Mas, exatamente, sem sentido de humor mais nenhum. perigosos. Sem sentido de humor nenhum. E depois é votar nos palhaços. Sim, exatamente. E que tivemos um caso... A experiência da Islândia, por acaso, põe-se um bocadinho em causa, porque o Presidente da Câmara de Reykjavik parece que está a fazer um ótimo trabalho. Deixou de ser palhaço. Muito bem. Abandonou a palhacice. Está a ser muito bem considerado. Mas o caso, nós tivemos um candidato presidencial palhaço, Sim. E que, aliás, tem Que feito agora... E obteve votos. De certas e determinadas pessoas. E que tem, aliás, sido um profissional da palhaçada no Parlamento madeirense, mas enfim, também não é o palco mais estranho para a palhaçada, diga-se de passagem. Não, faz pouco contraste. Mas há pessoas que acham isto refrescante. Então não é refrescante, estamos numa crise grave. Vamos agora fazer chalaças no Podemos iniciar aqui uma vaga de Parlamento. fundo a favor da eleição do Ricardo Araújo Pereira? Não se preocupem que não há hipótese nenhuma disso acontecer. Não há nenhuma hipótese. Eu vejo-me sempre, mas apesar de tudo, eu vejo-me sempre na posição de ter de defender os palhaços neste ponto, porque o meu problema não é lá está, é uma coisa corporativa, mas o meu problema não é que seja um palhaço, é que a concorrer às eleições. Eu acho que é tão legítimo um palhaço concorrer às eleições como um gestor, ou um advogado, ou um engenheiro. E há engenheiros de tão má memória, e gestores e advogados, como provavelmente palhaços. Mas E alguns que acumulavam. E alguns acumulavam, exatamente. O meu problema é serem maus palhaços. O Tiririca, de facto, é um péssimo palhaço. É uma pessoa pouco interessante. Este Beppe, não sei o quê. Isso é um duplo insulto. É um péssimo palhaço. Ainda por cima, em Portugal, em português, como acho que em nenhuma outra palavra, palhaço é uma expressão mesmo insultuosa. Para que carga que votaria no Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares? Isso é uma pergunta muito difícil. É só se fosse, sei lá, para o roupeiro do Benfica. Porque... Eu nem em minha casa. Não. Qualquer coisa que tivesse acesso a um mielheiro, que mais que fosse, é manter Ricardo Araújo Pereira afastado. Não é que eu sou gatuno. O teu mielheiro não é mau, atenção. O teu milheiro não é mau. Não vou falar Vamos mudar de assunto. Fica entregue ao Pedro Mexia, ao Ministério da Palhaçada. Das tuas opções ideológicas. Daqui a pouco o rescaldo das eleições gregas, das eleições francesas, com consequências também na política nacional. Por agora, o João Miguel Tavares declara-se pouco misericordioso. Com quem, João Miguel Tavares? Neste caso com o Governo. Com dois ministérios logo. Um é... Bom, enfim, se calhar são mais do que dois. O das Finanças? O das Finanças, o da Segurança Social. Lá vou ter que apresentar o livro. Estão-se a fazer. Portanto, eu posso dizer então aqui, no próximo sábado, a crise explicada às crianças, apresentada por Carlos Vaz Marques, Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira. Vai valer a pena. Sr. Ministro Vítor Gaspar. Exatamente. Tu vais criticar o apresentador. É um grande... Não, por acaso não era o apresentador, porque as queixas não foram diretamente para o apresentador.
vencedor do livro. Foi mesmo Agora, para o Ministério da Saúde e da Segurança O Social. ministro chega lá, vinga-se e diz: este livro é uma... Isto é para nada. Porquê? Isto, na verdade, até é um assunto histórico que não tem muita piada. Porque o presidente da União das Misericórdias veio queixar-se, neste caso do Ministério da Saúde, que está com pagamentos em falta de 35 a 40 milhões. Exatamente na mesma semana em que o ministro Mota Soares veio admitir que o Estado reteve os 0,5% de IRS que qualquer contribuinte pode decidir que é para uma determinada instituição. Ora, quer dizer, isto estão a brincar connosco. Nós estamos a falar de valores de 35 a 40 milhões. Esta retenção de IRS é de 7 milhões. Não foi paga de 2011 às instituições. O Primeiro-Ministro tinha anunciado em novembro o compromisso de pagar, no primeiro trimestre deste ano, 1/3 do montante em dívida. É que ele chamou a dívida histórica às misericórdias. Quer dizer, mas faz-me um bocadinho a impressão quando nós temos notícias a dizer o déficit realmente disparou um bocado no início do ano, foi preciso pagar 300 milhões à RTP. Quer dizer, isto é uma imoralidade. Quer dizer, nesta altura de crise, não é? Quer dizer, não brinquem com as misericórdias. Porque isso sim é muito fácil, de repente, desatar a apontar o dedo a dizer que isto sim é um exemplo de total insensibilidade social. O dinheiro que vai para as misericórdias, o dinheiro que vai para as instituições que estão no terreno a fazer caridade e a salvar os casos mais extremos, esse dinheiro tem que ser sagrado. E ver estas notícias, vem cá para fora. Ainda por cima, o Presidente disse uma frase terrível que foi: as misericórdias não fazem greves, não fazem boicotes, caem para o lado. Isto é uma coisa que tem uma força enorme. E quer dizer, alguém que passe um cheque rapidamente. Pode ser o apresentador do meu livro. Passe depressazinho um cheque, porque isto, com estas coisas de facto não se brinca. O que é que tem a dizer a este respeito, Ricardo Araújo Pereira? Tenho a dizer que é importante explicar às crianças esta crise, como o João Miguel Tavares faz no seu livro. Isto está a se tornar um mega anúncio. Product placement descarado. Temos que ligar para a câmara. Lá está. Cortar o dinheiro às misericórdias. O que é que se segue? Ir buscar a gamela de sopa com um desgraçado qualquer. Gamela. Está A introdução da palavra gamela no discurso político garante que a demagogia não anda longe. Não está. Mas neste caso é uma questão. Não, é verdade. Neste caso é justo. Ainda por cima, como disse o João Miguel, trocar a gamela por sustentar o prós e contras é particularmente chocante. Pronto, está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara pouco misericordioso, enquanto o Ricardo Araújo Pereira se diz pouco secreto esta semana. A perda do secretismo, neste caso, é uma vantagem ou um problema, Ricardo Araújo Pereira? Foi uma vantagem para toda a gente saber o que é que se passava e houve várias coisas interessantes. Já tem uma ideia mais clara do que será aquela empresa chamada Ongoing? Não se percebe muito bem, quer dizer, mas eu não sou o único. As pessoas que trabalham lá também não sabem exatamente o que é. Pelo menos 6 meses antes de irem para lá também não sabiam. Mas quer dizer, houve várias notícias, houve demissões nas secretas, houve agora uma notícia interessante segundo a qual o espião que aparentemente, enquanto trabalhava no Estado, espiava para as empresas privadas, depois de estar na empresa privada, espiou para o Estado. E, portanto, é um homem que... Sabes que espiar é um hábito que se perde facilmente. Dificilmente. Mas hoje a notícia, o que me choca mais, sinceramente, nem são esta pequena balbúrdia. O que me choca é... Porque eu sou um esteta, no fundo, não é? Se calhar nem preciso estar a dizer isto, as pessoas sabem. Eu sou um esteta. E hoje a notícia... coisas. Não, os meus gostos... Isto foi uma foi um golpe baixo. Que nunca mais te conto nada. Bom, mas... o que acontece é que esta notícia que vem hoje no jornal diz que este espião fez clipping para o ministro Miguel Relvas. Ora, isto do clipping, eu acho... Não, o clipping é AFP, tipo blusa. Pega mesmo clipping. São coisas que... Esta ideia de 007, uma vida de licença perigo. para recortar, era aí que eu vou. Olha, aqui está uma coisa interessante para o senhor ministro saber. Tchac. Não, isto não é espionagem. O nome do ministro Miguel Relvas aparecer envolvido neste filme fragiliza-o politicamente, Pedro Mexia? Não, na medida que o nome do ministro Miguel Relvas aparece em qualquer assunto. É quase impossível haver um assunto em que o nome do ministro Miguel já não acaba por não ser notícia. Ele, aliás, deu uma resposta que
perguntaram se era verdade que lhe tinham mandado essa informação e ele não quis negar, porque podia ser chato negar, e então deu a seguinte resposta: eu recebo tantos mails, que é uma forma muito interessante de pôr a questão. Agora, claramente, há aqui duas coisas importantes, e uma delas, talvez a mais grave de todas, quer dizer, tudo é grave, mas há uma especialmente grave, é que não havia legislação, aparentemente, que permitisse período de nojo, ou seja, que alguém que saia dos serviços secretos não possa ir para a imprensa privada, e a própria maneira como, claro que isto que ele fez, o de continuar a espiar ou a receber informações e a retransmiti-la, estando numa empresa privada, isso é óbvio que não podia ser feito. Mas esta transição, aquela ideia que surgiu nessa altura nos jornais, se bem se lembram, que um dos agentes que pedia autorização para poder ir para uma empresa privada dizia que era uma valorização profissional. Ora, e há qualquer coisa de absurdo neste sistema. Este escândalo está a ter a repercussão devida a um caso desta natureza, João Miguel Tavares? Não, está, porque é realmente grave e simultaneamente ridículo. Porque isto por um lado revela... Mas não há consequências visíveis, quer dizer... Sim, mas vai haver. Vai haver? Vai haver. Já houve umas demissões, não é? Quer dizer, quem conhece isto por há dentro diz que... judicial. E diz mesmo que isto é o fim daqueles serviços secretos e que aqueles serviços secretos aquilo é impossível. É mandar abaixo e fazer de novo. Mas tudo isto é ridículo, porque quando nós damos um passo atrás e pensamos, mas o que é que o senhor revelou? E depois dá a ideia que lá está, recortes de jornais. Ele supostamente foi ganhar 40 mil euros para um galinho, mas eu não percebi que informação. Não, é isso que eu estou a dizer agora. O conteúdo é ridículo. Dá para transformar isto numa ótima comédia de Hollywood, a gozar com os serviços secretos em Portugal. Tudo é ridículo. A facilidade com que as coisas... a facilidade com que as informações têm... Mas estão há Bond Girls à vista. Não, bem, enfim, parece que... Não sei se aquela senhora que deu os números de telefones do Nuno Simas era uma Bond Girl que eu não conheço, mas enfim, eu parece-me que tem os condimentos mesmo para uma daquelas comédias. Agora, de facto, isto é grave. É grave porque tudo isto mostra uma tal leveza, uma tal incompetência que é isso, quer dizer, fechem. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira está pouco secreto desta vez. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se em vias de extinção. Isso é para nos comover? Quer que se organize em relação assim uma campanha de preservação, como a do Lince da Serra da Malcada? Eu assino, eu quero te preservar. Eu sinto... Isso é a coisa mais estranha que já me disseram. Eu sinto-me com frequência em vias de extinção. Mas Quer falar das presidenciais americanas? Sim, entretanto, depois já temos escolhido este tema. Há um outro tema que tem a ver com a América, que eu acho que é mais interessante, mas de qualquer maneira eu queria só deixar esta nota porque está a haver primárias no Partido Republicano para as eleições, para a Câmara dos Representantes e para o Congresso e para o Senado, e dizia-se que o Tea Party estava acabado, aparentemente não influenciou grandemente as eleições presidenciais, as primárias, mas a verdade é que Estado a Estado os candidatos republicanos moderados estão a perder, alguns estão a desistir, com a tese de que dos candidatos que eles se opõem e que, em alguns casos, têm ganho as eleições e apoiados pelo Tea Party, de que não pode haver negociações, o Partido Republicano tem que ser inflexível, tem havido demasiado o que eles chamam bipartisanship, ou seja, a colaboração entre os dois partidos para aprovar a legislação. E quem segue a política americana realmente vê que realmente é isso que tem havido mais, é a colaboração entre os dois partidos. E, portanto, o Partido Republicano, todos os partidos... Isto era ironia. Todos os partidos de direita europeus e ocidentais andam sempre ali entre a moderação e o extremismo. E o Partido Republicano, neste momento que eu acho que poderia ter um momento histórico para ganhar eleições, se se concentrasse na economia, vai entrar numa espiral de radicalismo. Mas eu queria falar também da questão do Obama. Obama anunciou que é a favor do casamento entre homossexuais. Entre pessoas do mesmo sexo. Entre pessoas do mesmo sexo. Podem não gostar, é só desde serem do mesmo sexo. Isto vai-lhe dar votos, João Miguel Tavares? Não assim ao Obama. É um grande risco. É um grande risco, embora eu acho que ele claramente faz o trabalho de casa. E, embora ele até tenha dito que o Joe Biden chegou-se à frente, que queria ter sido ele. O Joe Biden pediu desculpa. Queria ter sido ele a anunciar. Evidentemente que esta é uma daquelas declarações que, embora justa,
em minha opinião, foi feita com uma máquina de calcular à frente. Quer dizer, eu acho que nem Obama, nem a sua entourage brinca em serviço. Isso por um lado. E por outro lado, o Obama agradece que se lance qualquer tema que não seja a economia. Os republicanos só podem ganhar com o tema da economia. Qualquer assunto que não seja a economia para cima da mesa contribui para a vitória. E isto é uma forma, evidentemente, de encostar Romney à direita. E, evidentemente, se Romney for para a direita, ele vai perder as eleições. Se for demasiado para a direita, em contrapartida, as eleições. Mitt Romney anunciou que é contra o casamento entre homossexuais, mas a favor da adoção por homossexuais. Sim, desde que as crianças sejam também homossexuais. Acho. Não, já não é. Essa parte não. Mas é intrincado o suficiente. Já só se estragava uma família. Sim, exatamente. Já estão damaged goods. Exato. Mas é uma posição interessante. Com isto, ele de certeza que não está a ser muito bem visto pela direita do Tea Party, não é? Pois, eu acho que a direita do Tea Party é um risco político também. É casar não, adotar também não, execução sim. Né? Acho que eles admitem a execução. Ao contrário do que se às vezes diz, o Tea Party é um partido com uma base essencialmente económica. Não está nas convicções do Tea Party. Costumes e tal. Não. É muito... Não está na... Não faz parte da Bible Belt. Não faz. O Tea Party não é a direita religiosa. São dois movimentos completamente diferentes dentro da política americana. Mas eu saúdo esta opção de Barack Obama, mesmo sendo feita, mesmo sendo tática, saúde porque acho que é uma... Quer dizer, eu acho que eles apreciam a minha saudação lá em Washington. Eu acho que quando uma pessoa ama outra pessoa, não é? Como uma canção do Otis Redding. When a person loves another person. Bom, a pessoa ama outra pessoa. Querem casar. É uma versão politicamente correta da canção. Querem casar. Eu não o recomendo, mas não me passa pela cabeça. Deixa-me só manifestar o meu mais vivo repúdio político e ideológico. Já viste que normalmente não se manifesta repúdio que não seja o mais vivo? Pois, mas o meu é vivíssimo. Não se manifesta o meu é vivíssimo. Porque, não sei, as pessoas mesmo sexo podem casar, não podem casar, sim senhor, a adoção sim ou não, tudo bem, isso são coisas que se podem discutir. Agora, essa ligação do amor ao casamento é repugnante e não está no código, na lei, na intenção do legislador, não há nem provada cientificamente. Não há nenhuma ligação entre o casamento e o amor. Ou seja, a maioria das pessoas que se casam supostamente amam-se. E pronto, etc. Mas... às vezes mais etc. Mas não há nenhuma ligação entre o amor e o casamento, juridicamente. Isto é a direita desencantada a falar. Não é desencantada. Ouve lá, o casamento é para constituir família, não é para... Não querem falar das relações francesas. Não é para sentir coisas. Não é para sentir coisas. Não, é para sentir coisas enquanto constituis família. Não é para sentir coisas. Estás a ver? É bom. Nem deves fazer duas coisas ao mesmo tempo. A definição multitasking não, isso não. Nunca ouvi dizer que se conseguisse constituir família sem sentir coisas primeiro. A definição sentimental do casamento é uma coisa que não lembro o diabo. Bom, vamos passar por cima das eleições francesas, porque depois desta... já dissemos tudo a semana passada. Pois, exato. Das eleições francesas, onde... Não vamos falar se queres austeridade ou queres crescimento. É o meu tema favorito. O que é que querem? Austeridade ou eu gosto disso, parece que é a nova alternativa. Eu proponho que por baixo de queres austeridade ou queres crescimento, passa a ter queres beijinhos na boca ou um murro nos dentes. Mas atenção, eu acho que são as duas alternativas. Isso seria engraçado se de facto os partidários da austeridade não defendessem empobrecimento. A palavra empobrecimento foi dita. Foi dita. Nós temos de empobrecer. Passos Coelho disse isso. Temos de empobrecer. E temos. Quem tem menos dinheiro é verdade. Então é porque há uma escolha entre queres crescimento ou queres empobrecer. Não, temos no sentido de é inevitável. Porque há coisas que nós temos de fazer. Mas há uma diferença. Mas o PSD, entretanto, mudou de opinião. Há uma diferença ontológica. Então já não é inevitável. Já quer crescimento. Já quer um bocadinho de crescimento. Há uma diferença ontológica, para ser ontológica, há uma diferença ontológica muito grande entre querer austeridade e querer crescimento. É que querer austeridade e fazer austeridade é fácil. Querer crescimento quer dizer, agora, vamos fazer uma coisa a dizer somos pelo crescimento. É uma coisa, mais uma vez, eu já citei por razões certamente... querer a paz na terra. Certamente patológicas, já citei várias vezes o complexo Viagra. Não basta querer. Não basta querer. A ideia vamos fazer uma declaração em que somos pelo crescimento. O que é que isto quer dizer? Politicamente isto não é nada. Não, isso é verdade. Não é nada, mas é um divertimento atual. Isso é verdade. Atenção, ontem eu ouvi António José Seguro dizer que
Passos Coelho é o rosto da austeridade e eu sou a cara do crescimento. Está a brincar comigo? Eu sou a cara do Eu disse isso, juro que É uma disse grande- isso. Estão a brincar, é este o nível Eu da acho que discussão havia mais política em gente que ia escrever Portugal. livros Isso é infantis. ofensivo para o crescimento. Mas atenção, este livro infantil é um retrato de Não. Acabou a chega, publicidade. já Acabou a sabemos. publicidade. É a altura Infantilização da de política decretar. portuguesa. É chegada a altura de decretar. O Pedro Mexia decreta que se assediando. Assediando, porque o Tribunal Constitucional francês chumbou a lei do assédio sexual. Enfim, há uma longa discussão jurídica sobre se deve haver... Para a qual não temos tempo Para agora. a qual não temos tempo, mas se deve haver um crime autónomo de assédio sexual ou se é uma coisa de coação, chantagem, tarará. Mas eles chumbaram-no por uma razão bastante evidente, que é o assédio sexual está definido na lei como o ato de assediar sexualmente alguém. E o Tribunal Constitucional entendeu, ao contrário do nosso dicionário da Academia, que não se define uma palavra com a própria palavra. É uma coisa básica. Assediar sexualmente alguém é o ato de assediar sexualmente alguém. É um divertimento, é uma espécie de montanha-russa verbal. E então chumbou e disse, escrevam isto outra vez, por favor. O João Miguel Tavares decreta amizade eterna a Isabel dos Santos, a empresária ou a filha do presidente angolano? Qualquer uma. Eu gosto das duas. A partir de agora gosto das duas, porque se esta semana, só em 2 dias, lá está, a senhora partiu o seu porquinho mielheiro, e acho que ainda assim deve ter sobrado muito, e, bumba, comprou, já vai, deixem-me cá ver, eu acho que era 15% da zona. da zona 15%. e 10% do BPI. Ora, o BPI ainda por cima é o meu banco. Portanto, a partir de agora, Isabel dos Santos, Nós, aliás, és a maior. vamos aproveitar os próximos 2 programas para dizer tudo o que queremos sobre Angola enquanto podemos. Enquanto é tempo, sim. Enquanto é tempo. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta que se altera o nome das prescrições. Sim, as prescrições, eu acho que... Médicas? Não, as outras. Saiu agora veio num jornal esta sexta-feira que prescreveu a corrupção de que era acusado o Isaltino Moraes. E isto é tão frequente que eu proponho que, ao menos que, assim, sabendo que não podemos vencer as prescrições, ao menos que a prescrição mude de nome para, pelo menos do ponto de vista simbólico, ser uma espécie de pena. Olha, aquele levou prescrição perpétua, ou levou 7 anos de prescrição. Uma coisa assim que não seja nada na mesma, mas que nos permita ter uma pequena alegria. Pronto, está concluída mais uma análise semanal. 2 a 8 dias, à hora do costume, estará de volta o Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. E o Gaspar. Ai, Gaspar. Grande amigo. E pumbas.